Olá, meu nome é Antônio Cruz e o tema de hoje é penetração desinfetante. Penetração desinfetante deve ser utilizada para dentes com necrose pulpar. A grande maioria dos dentes necrosados apresenta infecção do canal radicular ou ainda do sistema de canais radiculares. Sendo assim, o ato da penetração desinfetante tem como objetivo promover a neutralização do conteúdo tóxico e diminuição do contingente bacteriano do canal radicular. A fase inicial da penetração desinfetante consiste no preparo cervical do canal radicular, que para os dentes anteriores e superiores deve ser realizado com brocas LAs, de numeração 2006, 3506, 4506. Para os dentes multirradiculares, o preparo cervical é preconizado com limas de sistema rotatório. No nosso exemplo, utilizaremos, como mostra o esquema, um incisivo central superior e devemos ressaltar que é de fundamental importância o processo da irrigação do canal radicular com solução de hipoclorito de sódio, seja antes do início da penetração desinfetante, durante e após o procedimento. A seleção do instrumento inicial, ou seja, da broca destinada ao preparo cervical, como por exemplo 2006, deve ser utilizado somente na porção cervical do canal radicular, visando a remoção do ombro cervical. Repare pelo esquema que à medida que utilizamos a sequência preconizada com as brocas LAs 2006, 3506 e 4506, a própria cinemática das brocas promovem a neutralização e sanificação do canal radicular, obviamente associado à solução irrigante. Dessa maneira, se adotarmos no exemplo um dente de 28 mm de comprimento, nós temos, a partir da utilização das brocas LAs destinado ao preparo cervical, o início da penetração desinfetante no terço cervical, restando agora a complementação da penetração desinfetante no terço médio e apical do canal radicular. Devemos salientar que nesses primeiros 15 mm do elemento dental, no qual houve a ação das brocas destinada ao preparo cervical, nós temos em média tamanho da coroa anatômica em torno de 10 mm e os primeiros 5 mm iniciais do canal radicular a partir da embocadura. É exatamente nesses primeiros 5 mm inicial do canal radicular que nós devemos selecionar o instrumento inicial da penetração desinfetante, ou seja, a porção da penetração desinfetante destinada ao terço médio e apical do canal radicular. O instrumento inicial ele deve oferecer certa resistência nesse comprimento já estabelecido quando removido do canal radicular. Começamos então com a irrigação, aspiração e inundação do canal radicular e o comprimento de trabalho a ser estabelecido, a ser colocado no instrumento é o comprimento de trabalho provisório. Dessa maneira, a sequência daqui para frente, seja para os dentes anteriores, seja para os dentes multirradiculares, será sempre a mesma, uma vez que o instrumento selecionado ou condizente com o diâmetro do terço cervical do canal radicular, utilizaremos instrumentos imediatamente menores e sucessivos até chegar ao comprimento de trabalho provisório. No esquema, irrigação, aspiração e inundação do canal radicular e a utilização do instrumento 70, ou seja, o instrumento imediatamente menor em termos de diâmetro que o instrumento anterior. A cinemática a ser adotada por esses instrumentos durante o ato da penetração desinfetante pode ser a cinemática de limagem ou ainda uma cinemática de rotação, de meia volta para o instrumento para o lado direito e meia volta para o lado esquerdo, ou seja, sentido horário e anti-horário. Na sequência, irrigação, aspiração e inundação, novamente a utilização do novo instrumento, imediatamente menor que o diâmetro do instrumento anterior. Essa sequência será estabelecida e seguida até que o stop toque o ponto de referência, mostrando que o instrumento percorreu o comprimento de trabalho provisório. Uma vez estabelecido o comprimento de trabalho provisório, é o momento de determinarmos a odontometria ou o comprimento de trabalho sugerido. Para isso temos duas técnicas: a utilização da odontometria convencional, por meio da fórmula do comprimento real do dente, ou ainda
por meio da odontometria eletrônica, na qual utilizaremos um localizador apical. Seja por uma técnica ou outra, uma vez estabelecido o comprimento de trabalho aproximado, uma vez que utilizamos ou um cálculo matemático ou auxílio de um aparelho eletrônico, nós vamos passar esse comprimento de trabalho sugerido para o novo instrumento, que deverá seguir a sequência até então utilizada. Irrigação, aspiração e inundação, e esse novo instrumento vai ser de diâmetro imediatamente menor ao último instrumento utilizado no comprimento de trabalho provisório, no entanto, com o stop determinando agora o comprimento de trabalho sugerido por uma técnica ou outra, ou seja, pela técnica da odontometria convencional ou pela técnica da odontometria eletrônica. Importante frisar que nessa fase, esse novo instrumento, agora no comprimento de trabalho, não deve percorrer todo o comprimento de trabalho de uma única vez, e sim dar continuidade no ato da penetração desinfetante. Ou seja, uma vez inserido, colocado no interior do canal radicular, esse instrumento atinge 1 milímetro a mais do comprimento do último instrumento utilizado ainda no comprimento de trabalho provisório. A sequência da penetração desinfetante é extremamente importante: irrigação, aspiração e inundação do canal radicular e colocação do instrumento 45, ou seja, um instrumento de diâmetro imediatamente menor ao instrumento 50, aquele que foi já colocado no comprimento de trabalho. Essa sequência deve ser repetida, seguindo a orientação dos instrumentos sucessivos e imediatamente menor em termos de diâmetro, até o stop tocar o ponto de referência, sugerindo que o comprimento de trabalho foi estabelecido. A partir daí, devemos confirmar esse comprimento de trabalho por meio de radiografia, uma vez que utilizamos técnicas com auxílio da odontometria eletrônica ou ainda por meio de fórmula matemática. Uma vez confirmado o comprimento de trabalho, nós concluímos a fase da penetração desinfetante e damos início, então, à fase do preparo químico-mecânico, ou a fase da instrumentação, na qual sugerimos a utilização de instrumentos rotatórios, ou seja, instrumentos por meio de algum sistema rotatório. Isso era o que eu tinha para apresentar por hoje. Até uma próxima vez.